Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que pode virar de cabeça para baixo tudo que pensamos sobre sentimentos. A premissa é simples, mas olha, é revolucionária. E se as emoções não simplesmente acontecessem com a gente? E se fôssemos nós que as construíssemos? E olha, isso não é uma teoria qualquer tirada do nada, não. Ela vem do trabalho incrível de Lisa Feldman Barrett. E o trabalho dela é tão importante que estão dizendo por aí que é uma das maiores revoluções na ciência da emoção desde o próprio Darwin. Pois é, o nível é esse. Então, bora mergulhar fundo nisso. Vamos parar para pensar um pouquinho? A vida toda a gente cresce achando que raiva, alegria, medo são tipo reações automáticas, né? Quase um reflexo. Acontece algo e pá, a gente sente. Mas e se a história não for bem essa? E se cada emoção que sentimos for, na verdade, uma criação do nosso cérebro, feita ali, na hora? Para começar, vamos ter que desconstruir aquela visão mais antiga, a clássica. Sabe aquela que a maioria de nós aprendeu, de que as emoções já vêm de fábrica, pré-programadas em nós. De um lado, a visão clássica diz que as emoções são tipo interruptores no cérebro. Acontece alguma coisa e, clique, o circuito da raiva acende. Ou da alegria. Simples assim. Só que a teoria da emoção construída, que está do outro lado, vira essa mesa. Ela diz que não existe uma impressão digital biológica para cada emoção. A raiva que uma pessoa sente pode ser fisiologicamente diferente da de outra. Elas não são disparadas, elas são montadas. E o segredo para entender como essa montagem acontece está numa mudança radical de perspectiva sobre o cérebro. A gente costuma pensar que o cérebro é reativo, né? Que ele espera as coisas acontecerem para depois reagir. Mas a verdade é que ele é proativo. Ele está o tempo todo tentando adivinhar, prevendo o que vem pela frente. Imagina só essa metáfora, que é poderosa. O nosso cérebro vive trancado numa caixa escura e silenciosa, o nosso crânio. Ele não tem olhos, não tem ouvidos, não sente o mundo diretamente. Tudo que chega para ele são sinais elétricos, pedaços de informação, sem contexto. Então, a pergunta é, como é que ele sabe o que está rolando do lado de fora? A resposta? Ele simula. O tempo todo, sem parar, o cérebro vasculha o nosso passado, as nossas memórias e faz a melhor aposta possível sobre o que aqueles sinais elétricos significam. É como se ele se perguntasse, da última vez que esse padrão de sinais apareceu, o que era? E essa previsão, essa aposta, se torna a nossa realidade. Pensa bem, sem esses conceitos que a gente aprende ao longo da vida, o mundo seria só barulho, um caos de luzes e sons. Isso tem até nome, cegueira experiencial. Tem um exemplo ótimo no livro. Uma imagem que parece só um monte de manchas. Mas aí, alguém conta que ali tem uma abelha. Pronto. O cérebro pega o conceito abelha e usa para organizar as manchas. De repente, a gente consegue ver a abelha. O que era ruído, agora faz sentido. Então, o ponto principal aqui é este. O cérebro é uma máquina de adivinhação. Ele usa a nossa vida inteira de experiências para construir o agora, para dar sentido ao presente, muitas vezes antes mesmo de todos os dados dos nossos sentidos chegarem. Ok, beleza. Se as emoções são construídas, qual é a matéria-prima? Quais são os ingredientes básicos que o cérebro usa para fazer essa mágica toda? Bom, o primeiro ingrediente tem um nome um pouco técnico, interocepção. Mas a ideia é simples. É basicamente o cérebro ouvindo o que acontece dentro do nosso corpo. Batimento cardíaco, respiração, temperatura, fome. É um fluxo constante de dados. Na maior parte do tempo, a gente nem percebe, é só um barulhinho de fundo. E essa interocepção está ligada a uma coisa que a autora chama de orçamento corporal. Pensa no cérebro como o gerente financeiro do corpo. Ele está o tempo todo controlando os recursos. Entra glicose, sai energia. Entra oxigênio, sai gás carbônico. Tudo que a gente faz, desde correr até pensar sobre o jantar, gasta energia. É um balanço constante. E o resumo dessa contabilidade toda, desse orçamento, é o que a gente chama de afeto. Atenção, afeto não é a mesma coisa que uma emoção, tipo tristeza ou alegria. É algo muito mais fundamental, mais básico. É tipo um resumo do cérebro sobre como as coisas estão, sabe? Um simples "tô bem" ou "ih, não tô legal". E esse afeto básico funciona em duas dimensões. Pensa num gráfico. Um eixo é a valência, vai do agradável ao desagradável. O outro eixo é a excitação, de muita energia para pouca energia. Então, por exemplo, se sentir com entusiasmo é agradável e com alta energia. Já se sentir com um cansaço é desagradável e com baixa energia. Todos os nossos sentimentos flutuam dentro desse espaço. É tipo a trilha sonora da nossa consciência.
Certo. Agora vem a parte legal. Vamos juntar todas as peças. Como é que o cérebro pega esses ingredientes básicos, as sensações do corpo, o afeto, e transforma isso numa emoção complexa, como ansiedade ou gratidão? O processo é mais ou menos assim. Primeiro chegam os dados sensoriais, de fora e de dentro do corpo. Passo 2, o cérebro faz aquela previsão, aquela simulação, para adivinhar o que está causando tudo isso. Isso gera, no passo 3, um estado de afeto, aquele resumo de como o corpo está. E aí vem o pulo do gato. Passo 4. O cérebro pega um conceito que a gente já conhece, tipo medo ou surpresa, e usa para rotular e dar sentido a essa mistura toda. E pronto, uma emoção acaba de ser construída. Isso aqui é a ideia central. Aquele frio na barriga por si só não é ansiedade. É só um frio na barriga, uma sensação física. Ele só vira ansiedade quando o nosso cérebro, baseado no contexto, tipo ter que fazer uma apresentação importante amanhã, usa o conceito ansiedade para explicar o que está acontecendo. A emoção é o significado, é a história que o cérebro conta sobre as nossas sensações. Tá, mas e daí? Além de ser uma teoria super interessante, para que serve saber disso na prática? O que a gente ganha entendendo esse processo? Uma das consequências mais importantes disso é um fenômeno chamado realismo afetivo. Sabe o que é? É a nossa tendência de achar que o que sentimos é uma propriedade do mundo lá fora, que nossos sentimentos são fatos objetivos, mas não são. Eles são, na verdade, fatos sobre o nosso estado interno, sobre o nosso corpo e as previsões do cérebro. A gente vê isso acontecer o tempo todo, sem perceber. Uma comida não é deliciosa em si, nós sentimos que ela é deliciosa. Uma pessoa não é má, nós sentimos que ela é má. Aqueles sentimentos que vêm das entranhas, que parecem verdades absolutas sobre o mundo, na real, são um espelho do nosso mundo interior. E como a gente lida com isso? A resposta é surpreendentemente simples: curiosidade. Em vez de simplesmente aceitar um sentimento como verdade, podemos parar e perguntar: peraí, por que eu estou sentindo isso agora? Será que é porque não dormi direito? Será que meu orçamento corporal está no vermelho? Ou será que essa notícia foi feita exatamente para me deixar com raiva? Questionar o sentimento já é o começo para ter mais domínio sobre ele. E aqui que está a mensagem mais poderosa de todas. Se as emoções são construídas e não gatilhos automáticos, isso significa que temos muito mais agência, mais controle e até mais responsabilidade sobre elas do que se imaginava. Ninguém é um mero passageiro numa montanha-russa emocional. Somos os arquitetos da nossa experiência. E como arquitetos, podemos aprender a construir de um jeito diferente. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a gente percebe que tem um papel ativo na criação da nossa própria realidade emocional, talvez a pergunta mais importante deixe de ser o que estou sentindo e passe a ser o que vou escolher construir agora.